Nostalgia, um sentimento que permeia a vida da maioria das pessoas no momento atual, seja pelo estado do mundo que não agrada a muitos grupos e aí surgindo o desejo de regressar a outras épocas, seja por conta da qualidade de conteúdo e de outras obras que são lançadas nos dias de hoje, fazendo-nos lembrar de tempos antigos. É comum dizer que a nostalgia é um fenômeno que atinge várias pessoas da sociedade e tudo tem relação com relembrar de outra época, com viver outro momento que as coisas eram mais ideais. Eu já comentei aqui no canal sobre algumas mídias nostálgicas e sobre outros elementos que podem trazer esse sentimento. E no vídeo de hoje eu decidi trazer uma continuação, focando desta vez especificamente em mídias nostálgicas para alguns grupos. Memes antigos possuíam um caráter bem diferenciado pelo que já podemos ver em alguns vídeos que apresentei aqui, buscando brincar com outras coisas que hoje não são tão aceitas assim. E é nesse contexto que surge a paródia I, Wilson Vai, que de acordo com a Wikipedia foi escrita em 2003 para o bloco Herdeiros do Aldemir, do Maranhão, e depois passou a circular na internet a partir de 2006. Porém, eu só encontrei vídeos relacionados a isso, sendo o mais antigo de 2007, ainda naquele formato slideshow. E bem, essa música viralizou como meme por ser uma paródia de uma outra música que também já é conhecida, a famosa I Will Survive, da cantora Gloria Gaynor, que desde o seu lançamento dos anos 70 se tornou uma espécie de hino dessa comunidade. E essa paródia brinca justamente com isso. Na nova letra da composição, vemos a história de um rapaz que se descobre após se apaixonar pelo capataz da sua fazenda, chamado Wilson, que teria sido contratado pelo seu pai. E a música envolve justamente isso, ela brinca com conceitos que na época eram engraçados e interessantes, sobrevivendo meio que nessa subcultura. Atualmente eu não vejo muitas pessoas lembrando desse meme e a última coisa que eu vi envolvendo isso foi uma paródia feita pelo canal Terça-feira 13, colocando essa música junto da abertura de JoJo's Bizarre Adventure, que tem uns conceitos assim, né, meio questionáveis, você já deve ter visto algum meme relacionado a isso. E a música também menciona uma lua de mel no Egito, que curiosamente é onde acontece boa parte da terceira parte de JoJo. Seja como for, essa música fez muito sucesso na época e se tornou um meme, sendo replicada e ganhando encenações. Mas ela caiu no esquecimento e recentemente eu acabei lembrando em algumas pesquisas para vídeos do canal e achei que seria interessante colocar aqui, pois é um perfeito exemplo de como memes mudam de acordo com a sua sociedade. Talvez muita gente que vá assistir isso hoje não ache graça, mas na época era muito engraçado e bombava em visualizações. Jogos online tiveram seu momento de ouro, principalmente aqui no Brasil, numa época em que as máquinas não eram tão potentes e muito do povo que gostava de videogame procurava alternativas mais rápidas e baratas para se divertir. E é nesse contexto que surge mais uma coisa nostálgica que eu encontrei aqui e me lembrei recentemente, o jogo de ação e tiro The Duel. Feito por uma empresa sul-coreana, como era a maioria dos títulos daquela época, ele chegou pela Level Up aqui no Brasil em meados de 2006, trazendo um sistema complexo e diversos estilos de jogo, baseados em tiro e ataques corpo a corpo. O jogo em si possuía classes e missões para ser realizados, além de um combate que, como já falei, era extremamente técnico. E o triste é que, como boa parte dos jogos dessa época, decisões ruins não só da empresa, mas também das distribuidoras, afetavam o desempenho do jogo. Ali por volta de 2010 e 2011, após perceber que o primeiro jogo estava caindo tecnicamente, a empresa decidiu lançar o Gunzi 2, conhecido como a continuação de The Duel, mas que também falhou em prender a atenção dos jogadores, culminando no abandono por meio das distribuidoras.
Assim, a Level Up já não fornecia mais créditos e opções para você jogar o The Duel oficialmente aqui no Brasil. O jogo, ao que parece, retornou para a Steam de acordo com essa notícia do The Enemy, mas no próprio site da desenvolvedora não possui nenhum tipo de informação, cravando aquele que seria uma espécie de revival de jogos que fizeram sucesso nessa época. O que já aconteceu meio que com o Grand Chase quando ele retornou para a Steam. Falando da nostalgia em si, era muito comum a galera se reunir em LAN houses para jogar esse título, bem como desenvolver técnicas avançadas de combate, como o estilo coreano e o estilo europeu. Inclusive, quando o jogo ficou infestado de hackers aqui no Brasil e a Level Up largou mão, muita gente se mudou para o servidor europeu. Mas ainda assim, como boa parte dos jogos MMOs, The Duel ainda sobrevive em servidores privados, que buscam cativar os jogadores e revivê-los por meio da nostalgia. Afinal, ainda tem muita gente que dedicou horas e horas nesse mundo que fazia muito sucesso. Se hoje em dia o sucesso de redes sociais e contato com as pessoas está relacionado a aplicativos de smartphone, obviamente nem sempre foi assim. E um dos programas que mais fizeram sucesso no passado foi o MSN, ou depois chamado de Windows Live Messenger quando foi incorporado em 2005, ao melhor estilo da Microsoft de tomar algumas decisões que ninguém entende. O Messenger é um aplicativo de mensagens que possui alguns recursos que até hoje são observados, como a possibilidade de jogar com pessoas por meio do Windows Live Gaming e de tremer a tela caso a pessoa não respondesse, além de mandar alguns stickers e coisas do tipo, algo que hoje em dia estamos acostumados em aplicativos de mensagens. Sendo nativo do Windows XP, ele possui a grande aceitação do público jovem da época, o que proporcionou algumas horas de acesso e conversa entre as pessoas no ambiente virtual, algo que apesar de hoje parecer bem comum e básico, na época não fazia tanto sucesso assim, ainda que o MSN tivesse tirado a popularidade ali de um outro serviço que era bastante utilizado, o ICQ. Essa interação online foi um dos grandes carros-chefes da Microsoft até por volta ali do ano de 2012, quando o Skype começou a fazer sucesso em chamadas de vídeo e a Microsoft achou que seria uma boa ideia comprar este aplicativo e absorvê-lo junto à sua gama de serviços, assim como ela viria a fazer posteriormente com outros tipos de mídia. O que no final das contas acabou por fazer a extinção do MSN e tornar o Skype um dos aplicativos menos populares nesse quesito, de ligação, de chamadas de vídeo, por aí vai. E sim, parabéns Microsoft, mais uma decisão incrível. Hoje você ainda pode ver alguns resquícios do MSN em computadores antigos e jogos da época que vinham com aquela tag do Windows Live, mas ele obviamente não funciona. E fica hoje apenas na memória de quem viveu uma época em que era diferente para se interar com outras pessoas. Em tempos onde não se tinha muito onde caçar informação, nem grandes círculos para se comentar sobre determinado assunto, o site Cadê o Game representou até que uma certa nostalgia, principalmente no que diz respeito ao clássico GTA San Andreas. Esse site hospedava desde vídeos, imagens e curiosidades numa espécie de fórum, até detonados e tutoriais de como jogar o jogo, sendo bem famoso pela sua quantidade de easter eggs que a galera colocava em listas para que outros pudessem ler. Eu tentei caçar mídia referente a esse site, mas parece que ele não estava funcionando, não sendo possível você ler os textos, e eu também não consegui acessar o Wayback Machine devido ao mesmo motivo. E parece que a preservação de sites na internet não anda lá muito bem. Mas enfim, aqui estão algumas imagens com a tag do site, permitindo você perceber que muita coisa sobre o GTA era postada lá. Numa época em que caçar mistérios e easter eggs no jogo era uma diversão à parte. Talvez muito mais divertido do que completar o game, terminar as missões e por aí vai. Esse tipo de conteúdo hoje em dia caiu em desuso, sendo muito mais fácil você gravar vídeos sobre mistérios de diferentes jogos.
E o próprio GTA também já se esgotou, né? Pelo menos o San Andreas. Não tem muito mais o que descobrir e eventualmente o jogo vai ficar apenas na lembrança de quem caçou esses mistérios. Já que hoje em dia é possível ver os arquivos e realmente entender que não existe quase nada lá do que a galera considerava mistério. Na época dos jogos em Flash, existia um site que ia além na criação desse conteúdo, a Newgrounds, que tinha um humor bem edgy e produções baseadas em jogos e outras mídias que fazia muita gente dar risada. Embora seja provavelmente conceito que você não deveria estar lá naquela época. Afinal, você era uma criança em um ambiente claramente projetado para jovens adultos que dão risada de muitas coisas. E nesse contexto que vem esse jogo que aparenta ter feito parte da infância de muitos, o EVA 04, que é uma espécie de paródia em RPG e Flash do anime Neon Genesis Evangelion, produzido pelo pessoal da Newgrounds e hospedado no próprio site. Inclusive você pode jogar ele até hoje. E ele é basicamente uma espécie de RPG e dating simulator com personagens do anime, sendo obviamente focado naquele humor edgy e underground da Newgrounds, que era a marca registrada de grande parte dos jogos que eles produziam. E isso você pode ver na própria introdução, você pode escolher 4 arquétipos diferentes do Shinji, mas todos eles são uma merda, igual o personagem. E aí você tem até uma abertura parodiando o anime, apresentando os personagens e certas modificações que eles tiveram, como a Rei não convencional por algum motivo. O seu objetivo então é simplesmente atender a atividades, ganhar dinheiro vencendo os anjos, pilotando o Eva e por aí vai, com o objetivo de, sei lá, talvez pegar alguma menina do jogo, do anime, porque Newgrounds era isso aí, loucura e shitpost numa época em que isso nem era tão evidente. E como esse jogo fez parte da infância de muita gente, mesmo ele não sendo recomendado, obviamente, para pessoas dessa idade, eu achei interessante colocar aqui. Até porque o humor e o conceito desses jogos paródia fizeram muito sucesso na época. Mas depois de um tempo eles sumiram, então fica aqui mais um elemento nostálgico.